Glória a Deus. Shalom a todas as irmãs, os irmãos que vão nos acompanhar aqui pelo nosso canal do YouTube. Seja muito, muito bem-vindo. Que a presença do Senhor seja abundante sobre a sua vida em todo o tempo. Que o Santo Espírito do Senhor tome a sua vida, o teu coração e a tua mente de uma forma como nunca antes. Amém? Glória a Deus. Irmãos, hoje eu quero falar, não vamos perder aqui muito tempo. Eu vou fazer uma leitura um pouquinho extensa. E já abra comigo aí a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10. E hoje eu quero fazer como semeador, lançar algumas sementes nessa boa terra que eu sei que você é, e eu tenho certeza que com o tempo essas sementes elas vão germinar. O Senhor vai trazer entendimento acerca de tudo que nós vamos falar, e muitas coisas vão fazer sentido, vai nos dar direção para o nosso dia a dia, para a aplicação verdadeira do Evangelho. Amém? Glória a Deus. Vamos ler então Atos dos Apóstolos, capítulo 10, a falar aqui do centurião Cornélio. Vamos ler até o versículo 20. Amém? Começando assim, no versículo 1, ele diz assim: Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento, conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão, viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: Que é, Senhor? O anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram como uma oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado religioso, dentre os seus auxiliares, e, contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase, viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda a espécie de quadrúpedes, bem como a de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: Levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: Não chame impuro o que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi retirado ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Glória a Deus. Glória a Deus. Até aqui. Depois nós vamos avançar um pouquinho no texto, mas por enquanto até aqui. Irmãos, isso aqui nós vamos ver o nosso Senhor fazendo uma transição na igreja, no formato religioso em que se seguia naquela época. Naquela época, nós sabemos que nós tínhamos aqui a lei, né, como que os religiosos da época pregavam, como os que eles se portavam, como tinha que ser seguidas as regras, normas. Tínhamos todo um sistema para ser difundida a palavra do Senhor. E nós vamos ver que em Atos o Senhor começa uma transição, uma mudança, e aqui nós vamos ver o Senhor fazendo isso, usando Pedro e também a família de Cornélio. Quando você olha aqui para o início desse texto,
tratando-se da família de Cornélio, algo me chama a atenção, e eu vou abrir um parênteses aqui, depois nós vamos continuar discorrendo nesse texto aqui, mas eu quero abrir um parênteses para abordar um outro assunto que talvez eu vou trazer aqui numa outra mensagem, que é sobre unidade. Eu vou dar só uma breve, porque eu acredito que isso aqui vai fazer total diferença. Quando nós lemos aqui no início do capítulo 10, fala de Cornélio e sua casa, que eles eram religiosos. O que nós percebemos aqui? Primeiro de tudo, a importância da unidade dentro do lar. Primeira coisa, isso é muito importante. Por quê, irmãos? Porque nós, claro, estamos falando de uma batalha espiritual, de um reino, um governo. E o próprio Senhor falou que um reino dividido, ele não subsiste. Logo, nós que somos os filhos que estamos aqui batalhando em prol do reino do Senhor, se nós começarmos essa caminhada com uma divisão dentro do lar, percebe que já fica um pouco mais difícil? Então, mas isso vai anular o nosso servir no Senhor? De forma alguma, claro que não. Só talvez vai tornar a nossa caminhada um pouquinho mais difícil. Então, se eu tenho esse exemplo, talvez não sei se é o seu caso, se for, se eu tenho esse exemplo dentro de casa, onde que talvez eu não tenha uma unidade como propósito no Senhor, isso vai me alertar para o quê? Para a geração futura. O que que eu vou ensinar para a próxima geração? Olha, primeira coisa, não olhe se é bonitinho ou se é bonitinha. Não queira saber se tem dinheiro ou se é rico ou se é pobre. Não, primeira coisa, se tem princípio, se tem propósito para estar junto, para que a próxima geração não venha se unir com um cônjuge que não tem o mesmo propósito, que não está alinhado. Por quê? Não pode? Pode, mas vai tornar a caminhada um pouquinho mais difícil. Então, se nós que estamos talvez passando por isso, sabemos que traz uma dificuldade, vamos instruir a próxima geração para que eles não passem por isso, para que a casa deles estejam unidas, tenham unidade, para que, assim como Cornélio, quando for praticar os princípios, tenha unidade dentro da sua casa, como aqui lhe foi falado, mencionado. Olha, Cornélio e toda a sua casa. E depois, mais para o final, vocês vão entender a importância dessa unidade dentro do lar também. Então, essa é uma observância que nós temos que fazer. Se nós estamos passando por isso, agora não tem que fazer. O que que nós precisamos fazer? Orar, batalhar em oração, para que a gente consiga encontrar uma unidade dentro do lar. Baseado nessa experiência que eu tenho, vamos instruir a próxima geração para que não passe por isso. E para que a próxima geração também fique de olho aberto, saber que se eles escolherem errado ou fora de tempo, eles não vão poder reclamar depois, principalmente porque estão sendo instruídos e avisados pelos pais. Amém? E o que que isso implica na igreja? Implica também, isso aí vai fazer parte talvez da próxima ministração, implica, irmãos, que hoje nós estamos divididos dentro de uma casa. Que casa é essa? A casa do Senhor, o corpo de Cristo. Nós temos muitas placas, muitas denominações. Então a divisão do corpo de Cristo já começa pela casa. Quando que nós vamos conseguir avançar como igreja? Quando nós tirarmos as placas, tirarmos as doutrinas, tirarmos a teologia e focar em obedecer ao Senhor, em amar o irmão, para aí sim nós poder amar o próximo. Quando nós encontrarmos unidade no corpo de Cristo, nós vamos aí sim, irmãos, aí nós vamos conseguir entrar no assunto de batalha espiritual. Sinceramente, nós não damos nem para arrancada, como a gente costuma dizer aqui, irmãos, porque nós estamos ainda lutando contra irmãos dentro de casa. E nós corremos o risco de chegar diante do pai e apanhar do pai. Por quê? O que que os pais fazem quando o irmão briga dentro de casa? Ou é castigo ou é disciplina, irmãos. Então nós temos que parar com essa divisão dentro da casa do Senhor, para aí sim nós conseguirmos batalhar as verdadeiras batalhas lá fora. Amém? Então, encerrando aqui, vamos voltar para o texto. Isso nos chama a atenção da importância dessa unidade da casa de Cornélio. E ver que Cornélio estava aqui praticando, irmãos, Cornélio não era judeu. E aqui o Senhor já começa a quebrar essa religiosidade. E olha só,
Eu sei que talvez para muitos que já têm filhos aqui, adultos, né, adultos modo de dizer, mas a partir de 15, 16, 17, 18 anos, tem um texto lá em Gênesis, no capítulo 42, versículo 1, que diz assim, ó: Quando Jacó soube que no Egito havia grãos, disse aos seus filhos: Por que estão aí olhando uns para os outros? Disse ainda: Ouvi dizer que há grãos no Egito, desçam até lá e comprem grãos para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos. Assim, 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar grãos. Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse com eles, temendo que algum mal lhe acontecesse. Agora, o que tem a ver esse texto aí com o que nós estamos falando? É simples. Porque tem pais que acham, às vezes, que os filhos, a partir dos 15 anos, mas ele já é um adolescente, não obedece muito bem. Mas ele tem 18 anos, tem 19, já é de maior. Irmãos, José já estava no Egito, já estava governando, e Jacó, com os seus restantes dos filhos, José tinha irmão mais velho. Os irmãos que foram para o Egito eram todos os irmãos mais velhos. E não deixaram de obedecer Jacó. Porque não interessa, irmãos, o filho pode ter 30 anos, mora na sua casa, tem que obedecer você. E se você acha que o filho, porque tem 15, 16, já é um adolescente, 18, 19, mas já é de maior e não te obedece, você já está falhando em pensar dessa forma. Mora com você, irmãos, não paga boleto, não paga suas próprias contas, não consegue se sustentar, mora com você, é você que manda. É você que governa, a casa é sua. Se você não entende isso, vai ficar muito difícil, irmãos. Entenda, se seu filho não consegue, morando na sua casa, comendo da sua comida, se ele não consegue te obedecer, ele não vai obedecer a Deus. E isso é sério. Vai causar problema para o corpo de Cristo futuramente. Então você tem que ter isso em mente, irmãos. Enquanto mora contigo, enquanto come da sua comida, enquanto é provido por você, tem que te obedecer. É você que manda. Casou, aí sim, aí é como lá no princípio. O homem vai unir a sua esposa e vai deixar pai e mãe. Aí sim, vai para a sua casa e aí vai ter as regras na sua casa. Mas até então, tem que obedecer os pais. Para quê? Para que haja essa unidade dentro do lar. E isso é imprescindível para que as coisas do Senhor fluam. Aí o Senhor chama Pedro. Antes de chamar Pedro, eu quero chamar a atenção para uma coisa que Cornélio estava fazendo: orando e dando as esmolas. Irmãos, essa oração de Cornélio e as esmolas que ele estava dando, a Bíblia vai chamar isso de oferta memorial. Por que que é interessante eu saber isso? Porque muitas vezes, quando se fala de oferta, as pessoas querem rebater. Mas a minha oferta, Cristo já é a minha oferta. Irmãos, nós estamos no livro de Atos, Jesus já tinha morrido e ressuscitado. E Cornélio estava fazendo ofertas e estava dando esmolas e orando. E essas esmolas e oração diz que ficam como memorial diante do Senhor. Então você pode levantar memoriais diante do Senhor? Pode. Talvez se não tem memorial diante do Senhor é por causa do nosso coração. Nós não estamos fazendo com o coração certo. Outra coisa que é interessante, quando Cornélio faz essas esmolas e oração, que o anjo aparece para ele e diz que a oração dele foi atendida, que essas esmolas que estavam diante do Senhor ficou como memorial e que foi respondido. Veja que a resposta do anjo para Cornélio não foi em forma de um carro novo, em forma de uma casa nova, em forma de bênçãos financeiras. Não, foi o anjo dando uma instrução do que Cornélio deveria fazer. E talvez está aí, você não está percebendo que você está recebendo a resposta de Deus. Por quê? Porque não está vindo em forma daquilo que você quer. Você está pedindo coisas, Deus está te dando instruções do que você deve fazer. Irmãos, a melhor resposta que você pode ter da parte de Deus são instruções.
porque as instruções vão te levar por um caminho seguro. E caminhando nessas instruções é que você vai alcançar algo que talvez você nem imagina que você precise. No caso, Cornélio não sabia que ele necessitava desse batismo com o Espírito. Mas o caminho da obediência, através dessa resposta que o anjo trouxe, levou ele e toda a sua casa, e não só a sua casa. Depois nós vamos ver no texto que quando os servos chegaram, quando Pedro chegou na casa de Cornélio, estava Cornélio, sua família, parentes e amigos íntimos. Quer dizer que uma família unida não pede somente para a sua casa, traz amigos, traz parentes, família, traz as pessoas que estão à sua volta. Que o Senhor está nos falando? Esse é o verdadeiro evangelho. Esse é o verdadeiro, esse é o coração correto que nós deveremos ter. Cornélio, um cidadão italiano, um romano, talvez aqui, irmãos, que nem praticava o judaísmo, mas com um coração correto, alinhou a sua casa e alcançou bênção e favores para todos aqueles que ele convidou para a sua casa. Agora imagine, irmãos, se cada um de nós agíssemos aqui como Cornélio, alinhássemos a nossa casa. Só que para isso, para que a gente obtenha esses resultados assim como Cornélio, nós temos que centralizar o nosso pensamento, a nossa vontade, o nosso querer nas coisas do alto. Irmãos, isso aqui não é Cornélio fazendo ofertas, esmolas lá de vez em quando. Não, ele tinha a prática da oração. Ele tinha a prática das esmolas. O que que é isso? É você dar valor. É aquilo ser importante. É realmente eu ser intencional. Irmãos, com, qual é a intenção que você sai de dentro de casa? Quando você sai de dentro de casa, você sai pensando que você naquele dia pode alcançar a vida de alguém? Porque esse deveria ser o nosso pensamento, nosso coração. A nossa, tudo que nós fazemos deveria estar concentrado na eternidade, mas ainda não está. Nós estamos nos distraindo ainda com muitas coisas. Amém? E aí o Senhor fala com Pedro, chama Pedro, fala com ele, e Pedro, enquanto estava tendo aquele momento de oração, sentiu fome. Aí agora nós vamos ver que os dois eles estão sentindo a mesma coisa, tanto Cornélio quanto Pedro. Só uma diferença. Pedro, que era o homem chamado por Deus, estava com uma fome carnal, uma fome para o seu corpo. Cornélio, que não era um homem de Deus ainda, tinha essa fome espiritual. Os dois estavam com fome. O que que estava, o que que faltava para unir esses dois? Unir o propósito, a fome. E nós vamos ver aqui que depois a fome de Pedro é saciada. Por quê? Porque ele cumpriu com a vontade do Senhor. Pedro cai naquele êxtase, o anjo fala com Pedro, e aí me chama a atenção em algo que o Senhor fala a respeito do que era para Pedro fazer. Desce esse lençol com esses animais e o Senhor dá uma ordem para Pedro. Pedro, mata e come. Pedro diz assim: Senhor, longe de mim eu nunca pus nada de imundo ou impuro na minha boca. Mas veja que o Senhor deu duas ordens para ele: mata e come. Ele só falou da comida, ele não falou que ele não mataria. O que que isso nos mostra? Que para Deus não adianta uma obediência seletiva, uma obediência pela metade. Eu não posso querer matar, mas não comer. Eu vou contigo lá no irmão, mas aí você que fala de Jesus para ele. Não, irmão, se o Senhor falar com você, vai lá, vai e fala. Irmãos, uma obediência seletiva ou incompleta para o Senhor não adianta. Pedro aqui precisaria fazer o que o Senhor pediu. Só que Pedro não compreendeu, tanto é que ele desce daquele terraço e fica pensando: o que que o Senhor quis dizer com isso? E observe que o Senhor teve que falar 3 vezes com Pedro, novamente. Pedro nega 3 vezes. Quando o Senhor vai fazer a reconciliação, é 3 vezes. Agora é para mandar fazer a obra, mais 3 vezes. Me diz aí com você, quantas vezes o Senhor tem que falar?
para você ir fazer a obra, para você se arrepender. Não tem problema, irmão. Isso aí acontece. Aconteceu com Pedro, acontece conosco também. Não é mesmo? Pedro, então, obedece ao Senhor, recebe esses homens, acolhe ele na sua casa. No dia seguinte, ele vai ao encontro de Cornélio. Irmãos, esse encontro de Pedro com Cornélio veio através de um alinhamento. Primeiro, alinhamento da fome dos dois e alinhamento da obediência. Porque, observe, irmãos, Cornélio, que não era o crente, mas estava cumprindo com princípios, quando ouviu o anjo, obedeceu de pronto. Pedro, que era o crente, tinha andado com Jesus, o Senhor teve que falar 3 vezes. Você já parou para pensar que, de repente, o que está faltando para nós vivermos coisas extraordinárias no Senhor, só está faltando a parte nossa da obediência? Porque talvez tem muitas pessoas aí fora que já estão obedecendo e não são crentes, mas nós que somos crentes, por não obedecermos, não estamos conseguindo nos alinhar com aqueles que não receberam ao Senhor, para que aí então o Senhor consiga casar o encontro? Talvez é isso que está faltando, irmãos, para eu e você viver o sobrenatural do Senhor. Às vezes não falta a obediência do ímpio. Muitas vezes o ímpio, quando ouve a Deus, obedece na hora. Às vezes é nós que estamos demorando com a nossa obediência. E por isso que nós não temos o encontro. Por isso nós não conseguimos levar a vida para as pessoas. Às vezes não obedecemos ou obedecemos em parte. Aí, quando você chega agora na casa de Cornélio, o que que você encontra lá? Que nós mencionamos, irmãos, Cornélio não estava sozinho. E não estava só com a sua família. Cornélio estava com a casa cheia, porque ele tinha ouvido. Olha, chama esse moço aí e ouça tudo que ele tem para falar. Irmão, se ele ouviu isso de um anjo, ele disse assim: vem coisa boa aí. Agora, se vem coisa boa aí, eu não quero só para minha casa. Todos aqueles que eu puder, eu quero beneficiar. Vamos reunir esse povo aí, ó. Vai vir um homem de Deus aí. Vamos ouvir ele pregar. Só que nós estamos distraídos com tantas coisas que a gente não consegue pensar nessas coisas, em reunir um povo para poder falar das palavras do Senhor. E depois a gente diz assim: ah, mas eu não ouço, não escuto Deus. Irmãos, não é que você não ouve porque você quer ouvir outra coisa. Vou dar um exemplo. Tem vezes que nós estamos fazendo algo que nós sabemos que é errado. E aí, nós sabemos que se nós formos pedir conselho, essa pessoa não vai me dar um conselho de acordo com o que eu quero ouvir. Então eu nem vou pedir, porque eu sei que vai me contrariar. E com Deus é assim. Às vezes a gente nem quer ouvir Deus, porque eu sei que Deus vai falar diferente do que eu realmente quero fazer. Então não é que a gente não está ouvindo. Muitas vezes a gente não quer ouvir, porque eu sei que a hora que eu ouvir Deus, eu não vou ter desculpa nenhuma. Assim como quando eu peço um conselho. Às vezes eu nem vou pedir o conselho, porque depois que eu pedir o conselho, eu não vou ter desculpa. Sabe, irmãos, o que é mais terrível é quando, né, eu vou falar por mim, quando eu não ouço a Fábio. Aí eu vou lá, faço alguma coisa, deu errado. É que terrível a gente ouvir assim, só aquele olhar que a gente já conhece. Eu te disse. Por que que eu não fui ouvir? Irmãos, é assim com o Senhor. Por que que a gente não vai ouvir o Senhor? Versículo 24. Abre lá comigo. Vire a página aí. Versículo 24. Diz assim: no outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com os seus parentes e amigos mais íntimos, que tinha convidado. Olha só, irmãos, isso aqui. E o mais incrível é o coração de Cornélio. Quando Pedro chega, que o Pedro era um homem simples. Irmãos, Cornélio, que era um centurião, era alguém importante, ele se prostra diante de Pedro. O que que Cornélio entendeu? Ele entendeu que Pedro carregava algo. Claro que Pedro corrigiu eles: olha, não faça isso. Não se prostre diante de mim, porque se prostrar é adoração. Isso eu também sou um irmão, sou um homem. Mas olha o coração de Cornélio. Diante de um homem simples, reconheceu o que ele carregava. Aí Pedro começa então, ele conta tudo o que tinha acontecido, o que o anjo tinha falado. E Pedro então começa a pregar para eles. E Pedro, o mais engraçado é que Pedro aqui ele vai dizer assim: pois é, o Senhor agora me ensinou, me falou que eu não devo chamar de impuro aquilo que Deus santificou.
que Pedro estava entendendo? Que o Senhor tinha enviado ele para alguém que não era de Israel e que não era para ele rejeitar. Quando o Senhor fala em comida, irmãos, isso fala de você ser mantido, ser alimentado. O que isso nos mostra? Que fazer a vontade do Senhor, ser obediente, nos sustenta, nos alimenta. E isso é que verdadeiramente nos sustenta. O corpo sempre vai ter fome. Agora, saciar a nossa alma e o espírito é só fazendo a vontade do Senhor. E o mais incrível, irmãos, aqui, que essa família, essa casa, estavam com o coração tão rendidos que Pedro começa a ensinar e começa a pregar a respeito de Jesus. Chegou num ponto da pregação, irmãos, que Pedro não precisou falar mais nada. Era como se o Senhor dissesse: pronto, Pedro, era só até aqui. Deixa comigo agora. Irmãos, o Senhor desce com o Espírito dele sobre aquela casa, batiza todo mundo. Todos que estavam dentro daquela casa receberam o Espírito Santo. E o povo que tinha ido junto com Pedro se espanta. Por quê? Porque via o povo orando em línguas, falando em línguas. Um povo que não era o povo de Deus, mas que agora se tornou. Por quê? Por causa da obediência de uma casa alinhada, um coração desejoso para as coisas do Senhor. Irmãos, não é desculpa. A gente diz assim: ah, mas eu nem sabia das coisas de Deus. Cornélio também não sabia, mas ele fazia aquilo que tocava no seu coração. O que ele sabia? Ele sabia sobre oração e ele sabia que era algo correto dar esmolas. Deus conheceu o coração dele. Bom, no que ele sabe, ele está praticando. O problema é nós que sabemos tanto e não praticamos nem a metade. Agora, abra comigo lá em João. João, capítulo 4. João, capítulo 4, a partir do versículo 4. Essa passagem é uma passagem bem conhecida, onde o Senhor se encontra com aquela samaritana. Ele vai dizer assim: era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Ora, se ele for na cidade comprar comida, porque estavam com fome, estavam cansados da viagem. Agora pula lá para o versículo 31. Nós sabemos desse encontro, o que aconteceu. No versículo 31 até o 34, ele diz assim: enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhe disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. E cumprir a sua obra. Esse era o alimento de Jesus. Foi o que eu falei hoje, irmãos, mais cedo. Muitas vezes nós lemos as Escrituras, oramos, parece que ainda está faltando algo. O que é esse algo que está faltando? É esse alimento espiritual. Ah, mas eu leio tanto a Bíblia, não estou me alimentando? Irmãos, aqui você está recebendo uma parte, um nível de nutriente. As Escrituras é um nível de nutriente. Obedecer a Deus para cumprir com toda a sua obra é outro nível de alimento. A Bíblia não fala sobre o leite? A Bíblia não fala sobre um alimento mais sólido? Esse alimento mais sólido, meus irmãos, não é só uma palavra profunda, é obediência. Jesus disse aqui, ó, eu tenho muitas coisas para falar, mas vocês não vão compreender, não vão suportar. Porque não adianta eu te falar e te ensinar se você não vai conseguir obedecer nisso. É só informação. Revelação, irmão, sem a obediência é informação. Então, essa palavra mais profunda, o caldo mais grosso, está associado a uma obediência, a uma ação. Jesus tinha ou não consciência do que precisava ser feito na terra? A Bíblia não diz que ele é a própria sabedoria? Então, qual foi a diferença? É que ele obedeceu, ele cumpriu com toda boa obra. É isso que faz a diferença.
Não adianta Jesus saber de tudo o que precisava ter feito, mas se ele não tivesse cumprido. Essa é a diferença na nossa vida, irmãos. Não adianta você ser formado em teologia, saber de todas as revelações, se às vezes no básico você não cumprir. Eu sei que eu preciso orar pelo irmão, eu sei como expulsar um demônio, eu sei como declarar bênção. O que vai adiantar se eu não realizar? Não é mesmo? João avança um pouquinho ali em 14, capítulo 14, versículo 21. Ele diz assim: Quem tem os meus mandamentos e lhes. Ou algumas versões vai dizer assim: Quem tem os meus mandamentos e os guarda. A minha versão está dizendo assim: Quem tem os mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Ou seja, ele vai se manifestar a ele. Agora, olha que curioso. Em João 4, quando o Senhor vai falar com a samaritana, era meio-dia. É um portal. Quando o Senhor vai falar aqui através de Pedro com Cornélio, era 3 horas da tarde. Outro portal. E aí Cornélio, quando ouviu, de pronto obedeceu. O que aconteceu logo em seguinte? Logo em seguida, ele se manifestou a ele, como diz as Escrituras. Aquele que tem os meus mandamentos, embora Cornélio não tivesse todos, aquele que ele tinha, ele obedeceu, demonstrando o amor dele por Deus. Quando o Senhor viu esse amor dele por Deus, o Senhor cumpriu esse texto na vida de Cornélio. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E ele diz que ele vai se manifestar. Foi isso que ele fez na vida de Cornélio. O que está faltando para nós, irmãos? Nós temos tudo, nós temos o Espírito, nós temos entendimento das Escrituras. Nós precisamos alinhar, irmãos, a nossa vida com o céu, com a vontade do Senhor. É isso. Nós precisamos focar nas coisas da eternidade. Eu sei que nós temos, irmãos, nós temos tantas e tantas coisas nessa terra ainda. Temos tantas coisas para fazer no nosso dia a dia. Mas a nossa mente ela não pode estar somente nessas coisas terrenas. O nosso coração precisa estar na eternidade. Precisa estar na eternidade. Nós precisamos pensar mais na eternidade. Pensar que esse tempo é passageiro. Hoje eu e a Fábio estava me falando, e ela falou, acho que aqui até na primeira reunião, sobre um perfil no Instagram comentando quantas pessoas, num período assim que você lê um versículo, quantas pessoas estão morrendo sem conhecer Jesus, a Cristo. Então, será que está faltando alinhamento na nossa casa? Está faltando nós centralizar o nosso coração nas coisas do alto, nas coisas de Deus? Nós estamos deixando, irmãos, passar grandes oportunidades que o Senhor tem colocado diante de nós. Essa semana nós recebemos aqui um missionário de fora do país. Irmãos, que tempo precioso você poder sentar e ouvir alguém que carrega a presença do Senhor também e que está fazendo uma obra que às vezes vai além da nossa compreensão, que já viveu coisas que ainda nós não alcançamos, não temos essa mente para viver, que nos traz a realidade, que nos tira do comodismo. E muitas vezes nós perdemos essas oportunidades. Onde está o nosso coração? Por que nós não vivemos coisas novas no Senhor? Não é culpa do Senhor, porque Ele tem enviado seus anjos para comunicar a sua vontade. E será que nós temos levantado memorial diante do Senhor? Qual é o memorial que você tem levantado diante do Senhor? Vamos repensar, vamos refletir nisso, irmãos, para que a gente possa gerar algo novo para o corpo de Cristo, para que a gente possa ser útil para o Senhor, para que a gente possa servir melhor. Porque, irmãos, um servo que não serve, não serve. Amém? Pegue seu pão, seu puro suco de uva, busque no Espírito Santo o que precisa ser mudado no seu cotidiano, para que você possa ser mais efetivo na obra do Senhor. O Senhor não nos deixou esse memorial. Olha só, nós falamos de memorial para você ver como Deus é perfeito e não deixa nada por fazer.
O Senhor falou aqui que Cornélio, o que ele fazia, ficou como um memorial diante do Senhor. Jesus veio e nos deixou um memorial para que a gente apresentasse aqui no mundo espiritual, dizendo: olha, nós temos um memorial que foi colocado diante do Senhor e do mundo espiritual, que é a ceia, é o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual nós fazemos parte. Há um memorial que nos beneficia. Irmãos, Jesus aqui é como se ele fosse o dono da casa, o Cornélio. Ele recebeu o reino do Pai e disse assim: já que eu recebi o reino do Senhor, eu vou convidar uns amigos íntimos. Olha a precisão. Família, os parentes e amigos íntimos. Intimidade com o Senhor. Pai, nós queremos apresentar esse pão e partir esse pão como um memorial do corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedimos, Pai, que o teu Santo Espírito nos conduza, Pai, a ter o Senhor como centro das nossas vidas, que a nossa mente, Pai, busque a eternidade com o Senhor. Nos ajuda, Pai, a nos livrar das distrações, dos medos, das coisas que nos afastam de cumprir com a tua vontade. Nos livra, Pai, de não ser obedientes, de não instruir a próxima geração, Pai, a que eles cumpram com os teus princípios, que eles busquem verdadeiramente as coisas da eternidade. Em nome do Senhor Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade de hoje poder partir esse pão, Pai, que é o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual o Senhor te deixou escrito. Cada vez que vocês partirem esse pão e beber desse cálice, vocês anunciam a minha morte até que eu venha, em nome do Senhor Jesus. Amém? Podemos comer todos. Aleluia. Apresentamos também puro suco de uva, agradecendo ao Senhor, louvando ao Senhor por essa rica oportunidade que nós temos de fazer parte desta nova aliança no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, nesse poderoso sangue que nos comprou. Amém? Podemos todos participar. Aleluia. Glorifique ao Senhor, se alegre na sua casa, declare, ore, declare que você será alguém novo, que você será obediente, que você estará mais atento à voz e à direção do Santo Espírito, o Espírito que te conduz, que governa a sua vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.